nessa tarde. Ih, não começou agora, começou. Bem-vindos, pessoal. Mais uma gravação ao vivo aí. Nova disciplina hoje, né? Gestão da produção e qualidade total. Iniciamos agora. E lembrando, aqueles que ainda estão com atividades pendentes da disciplina anterior, de Organização do Trabalho e Cidadania, terminem lá. Principalmente a prova, que é a que vale mais nota, obviamente. Né? Façam tudo, me manda. Se não conseguir fazer tudo por algum motivo, faça pelo menos 60% no mínimo aí das questões. Manda para mim, eu corrigir, dar nota, porque eu já estou fechando aquela disciplina. Hein? Já começamos hoje com essa disciplina nova. Ok? Vamos lá, então, começar com a aula. Quem puder, quem for entrando agora e puder entrar nesse link que eu mandei tanto pelo WhatsApp quanto aqui no chat, então, vai polev.com/rodrigoferri303, que está no chat aí. Depois vocês entra nesse link e digita lá, responde a perguntinha que eu fiz lá para vocês. Cadê o meu PowerPoint aqui que não está ligando? Aí, PowerPoint. Todos vendo aí? PowerPoint? PowerPoint. Minha voz tá legal. Quer que tire o microfone? Estão vendo aí tudo? Vou aceitar o silêncio como sinal de aceite. E iniciamos. Galera, gestão da produção e qualidade total. Iniciamos hoje aí, né? Depois de Organização do Trabalho e Cidadania. Essa disciplina é um pouco mais longa, aí vai tomar quase que, vai até o dia 15, mais ou menos, aí desse mês, até a metade do mês. Beleza? Depois eu acredito que vocês vão para estatística com o Marcos Marinho e eu vou dar aula em outra turma. Beleza? Aí a gente volta depois com processos financeiros, lá em dezembro. Estudaremos aí até o Natal esse ano, graças à pandemia. Estaremos juntos aí a Natal, vamos dar uma respiradinha, depois volta, depois do Ano Novo, continuamos aí. Uma semana de respiro e continuamos. Só que eu acho que ano que vem tá boas chances aí para voltar ao vivo já. Primeiro, que é qualidade, né? Isso aí eu tô testando um aplicativozinho ali de brainstorming online, que eu mandei o link para vocês. Aí vocês vão responder para mim o que é qualidade, colocando lá. Brainstorm eu já uso sempre com vocês em sala, né? Falo direto de brainstorm. Mas para quem ainda está meio perdido com o termo, significa tempestade de ideias. Tempestade de ideias, tempestade cerebral, aí tem várias, vamos dizer assim, traduções, mas é uma ferramenta que a gente usa muito dentro da empresa, principalmente na área de qualidade, para tentar resolver algum problema, achar algum significado para alguma coisa. Um exemplo aí, o que é qualidade. Você vai definindo aí, escrevendo tudo que vem na cabeça de você, desde no início, desde a coisa mais absurda até uma coisa que seria uma solução mais óbvia, por exemplo. Então, vocês vão escrevendo tudo que vem na cabeça de vocês, uma enxurrada mesmo de informações. Igual o desenho que vocês estão vendo, aí, um monte de cérebro caindo e tal. Um cérebro aí acontecendo uma tempestade nele. Isso é o brainstorm. Ok? Tempestade cerebral. Então, eu queria colocar ele para inaugurar aí, justamente, que nada melhor que inaugurar a qualidade do que uma ferramenta que é usada na qualidade. O brainstorm, tempestade cerebral. Aqui em Minas a gente chama de toró de parpite. Cara, brincadeirinha aí, mas é o nome dela aqui em Minas Gerais. E aí, o que é qualidade, né? Qualidade, deixa eu ver aqui o que vocês responderam até agora para mim no mapa mental, se dá para ver, mas eu vou deixar ele aberto. Bacana. Eu vou deixar em aberto durante a aula e acabando a aula eu paro com essa respostinha aí para ver o que vocês preencheram. Ó, a galera tá caprichando nas respostas aqui. Vamos ver. Então, o que é qualidade?
Qualidade, normalmente, a gente tenta adquirir ela na empresa, um selozinho bonitinho de qualidade, um certificado que vai na parede, que fala que sua empresa tem qualidade. E ela, na verdade, ela está querendo dizer o quê? Que você atende e satisfaz as necessidades que seus clientes possuem, visa o lucro, obviamente, sem lucro não tem razão de sua empresa existir. Fazer certo da primeira vez, que é uns conceitos relacionados que vêm desde os gurus da qualidade, com padronização e normatização, né? E melhoria contínua. A ideia da qualidade é sempre ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. Porque amanhã você vai ter que ser melhor ainda. Então, a ideia da qualidade gira tudo orbitando ao redor disso aqui, ó. Principalmente as palavras-chave cliente e lucro. Se você consegue satisfazer seu cliente e está obtendo lucro com isso, você está fazendo bem feito. O resto é só para melhoria mesmo de processo, eficiência e eficácia. Ok? Qualidade, então, a gente define aí desta maneira. Não apenas a qualidade, ela é bem subjetiva, na verdade, como a gente vai estudar aí demais definições. Mas isso é o que a gente precisa saber para se fazer qualidade, para se ter qualidade. Obviamente, como eu disse, você tem que satisfazer as pessoas, né? Pessoas são seres humanos. Não lembra da pirâmide de Maslow que eu passei na disciplina passada? Ela volta aqui. Se eu estou satisfazendo meus colaboradores externos, consumidores, seres humanos, então aqui eu já sei o que preencher para satisfazê-los, né? Lá em fisiológico, se eu vou fazer uma empresa de comida, por exemplo, uma necessidade básica do homem. Uma empresa de câmera de segurança, eu estou satisfazendo uma necessidade de segurança das pessoas, da propriedade delas. Amor, relacionamento, se eu monto um concorrente aí o que está fazendo sucesso agora seu é o TikTok, né, que eles gostam bastante. Se eu monto um concorrente do TikTok aí, então de amor, relacionamento e estima também, eu vou estar concorrendo nisso aqui, ó. E realização pessoal, à medida que vocês vão crescendo cada vez mais, né? Pode fazer um site, uma faculdade tal, que visa o quê? A realização pessoal das pessoas. Fazem cursos e tudo mais. Elas estão visando isso aqui, ó, alcançar lá em cima. É um produto também existente. Cursos de mentoring, de coaching da vida aí, visam muito isso aqui como produto. Ok? Então, se eu entendo isso aqui, se eu tenho isso aqui bem na minha mente fixado, eu sei criar produtos e satisfazer pessoas. Aí eu posso garantir a parte de satisfação do meu cliente. Mas antes da gente continuar nesse assunto, né, eu vou voltar um pouquinho, vamos para os termos históricos aí, de onde vem todas essas ideias doidas que estamos conversando. Primeiro, escambo. Antigamente as pessoas elas faziam a troca, né, o escambo, quando elas queriam coisas diversas daquelas que elas tinham, que elas plantavam, que elas possuíam. Se de um lado de cá o cara tem vamos dizer assim, uma plantação de arroz, e do lado de cá o cara tem uma plantação de frutas, só que esse cara, ele quer comer uma maçã e esse outro lado de cá. Esse aqui, ó, maçãzinha. Quer uma maçã. E o outro lado de cá quer um arroz. Aí eles vão ter que fazer o escambo, a troca. Esse processo foi evoluindo no decorrer dos anos, e aí eles sentiram necessidade de facilitar esse processo. E aí houve a criação da moeda, que deu origem a todas as estruturas de comércio e economia como conhecemos hoje. Eles usavam metais preciosos que substituíam o valor das coisas. Eles davam um valor, representavam através de um valor os metais preciosos, e eles usavam esses mesmos metais para trocar com as outras pessoas pelos itens que elas precisavam. Estava nascendo aí a estrutura de comércio que a humanidade adotou a partir daí. Aí a moeda foi evoluindo, evoluindo, evoluindo para até a moeda digital que temos hoje em dia, praticamente. Aí. Mas tudo começou com a cunhagem de metais preciosos. Aí em cada época, cada região geográfica também, o metal era mais valorizado. Para vocês terem ideia, a prata era mais valorizada que o ouro no Egito Antigo, uma curiosidade. Ok? Mas aí tem a brincadeirinha que o pessoal usa, que o ouro que era o melhor, depois vinha prata, cobre, bronze, tudo. Depois, o artesão, o artesanato, ele é a primeira indústria da história, na verdade. Quando a gente está falando de gestão, da produção, na verdade, a gente tem que lembrar da indústria. A indústria, o que é?
Indústria é transformação. Eu pegar essa maçã e fazer ela virar um iogurte do outro lado. Podia trazer um iogurte, hein? Boa. Então, se essa maçã virar um iogurte, virar um suco de maçã, alguma outra coisa, eu estou fazendo uma transformação. A indústria faz isso. Ela pega uma matéria-prima, trabalha em cima dela e transforma em outra coisa. O artesão, ele fazia isso. Ele pegava umas palhas lá, algum vegetal lá, transformava num chapéu, numa vara de pescar, numa lança. Então, o artesão, ele é a primeira indústria da história. Né? Que trabalhava com artesanato, com a manufatura, que trabalhava com as mãos. Ok? Na Idade Média tivemos mais uma evolução do termo empresa. Na verdade, o surgimento até do termo empresa, né? Que até então a indústria a gente já viu como surgiu. A empresa ela foi surgir praticamente só na Idade Média, né? Com essa parte em vermelho que tem aqui embaixo. Né? Cometimento ousado, intento, desígnio, divisa, que era em cima, os cavaleiros mandavam gravar no escudo, né? Representava que eles estavam empreendendo. Heráldica, figura simbólica aí, olha lá, heráldica. Tudo isso aqui era empresa, pessoal. Era um termo como empresa, de empreender. Era aquilo que os cavaleiros estavam empreendendo, onde eles queriam ir, onde eles queriam atacar. Isso era empreendedorismo dos cavaleiros medievais. Hoje em dia, o termo obviamente evoluiu e tem essas duas primeiras questões aqui, ó. Especulação industrial ou mercantil e sociedade ou companhia que explora qualquer ramo de indústria ou comércio. Então, a empresa virou isso aqui. Olha a indústria aqui, nossa, tão importante aqui. E o comércio também, não menos importante nesse caso, mas para a gente que é Senai, a indústria na veia aí. Ok? Transformação na veia. Esse é o termo empresa. Ele surgiu na Idade Média. Depois, no período de grandes navegações, no século XV, tivemos várias evoluções aí também, né? Em termos de logística, obviamente, que é o que interessa no nosso curso, de movimentação de materiais, de pessoas, de compra de matérias-primas de um canto do mundo e venda dessas mesmas matérias, especiarias em outro canto, em outros cantos. Isso foi difundindo, tornando o mundo cada vez mais globalizado, graças ao período das grandes navegações. Coisas que vocês nunca sonhavam em ter antes eram possíveis de você encontrar no mercado agora. Isso aí evoluiu de tal maneira que hoje nós temos o fenômeno da alta especialização, né? A gente nem tem condições, às vezes, de fazer aqui no Brasil um lápis que seja, a gente consegue comprar lápis que tem exportação lá da China. Claro que é um exemplo, viu, pessoal? Mas é a teoria da alta especialização. Inclusive, foi um dos problemas que a pandemia demonstrou que possuímos, que significa que o quê? Se essa pandemia perdurasse, a gente ia ter que começar a gente ia começar a sentir falta das coisas. Por exemplo, essa borrachinha vai ser feita lá em Taiwan, por exemplo, eu não ia achar ela para comprar mais aqui no Brasil. Ia ter que dar um jeito, ia ter que arrumar ela em outro canto, porque ela vem lá da China e o processo aí logístico de entrega desse material para mim não ia existir mais, por causa da pandemia. Então, isso aí demonstra o quê? A necessidade da gente começar a ter parques industriais mais perto da gente. Ter parques industriais aqui no Brasil, ter parques nossos industriais, eles são mais de produto que a gente chama, existem bens de consumo e bens de produção. Nos nossos aqui, a maioria acaba sendo bens de consumo. A gente não faz muito bens de produção, né? E os bens de produção que a indústria precisa para poder fazer esse lápis. Vamos supor que esse lápis tem que ser assim. Ele tem que ser com essas três borrachinhas aqui. Então, para fazer esse lápis, eu preciso pegar essa borrachinha da Alemanha, essa outra azul aqui da China e essa verdinha aqui dos Estados Unidos. Essa aqui vem para mim lá da Espanha, por exemplo. Aí depois que chega todos esses itens aqui para mim no Brasil, eu faço o processo aí de montagem. Chegaram todos esses bens de produção dos outros países. Cada um chegou aí, um chegou de avião, outro chegou de container no navio, outro chegou de ferrovia aí dos Estados Unidos, são os mentiras que existem. Então, com a chegada desses três itens, eu fiz a montagem aqui no Brasil, eu tenho um bem de produção que vai entregar direto para o meu consumidor. Mas até então,
cada um deles separado era... Opa, desculpa, eu tinha um bem de consumo, que é o que eu vou entregar diretamente para o consumidor. Até então eu tinha uns bens de produção separados aí para fazer a montagem do meu bem final. E bem de produção pode ser outras coisas também, pode ser máquina, pode ser outras coisas que eu vou utilizar na minha produção. Pode ser uma produção de um martelo, por exemplo. Ok? Isso aí, obviamente, foi evoluindo, né? Na Revolução Industrial, lá no século XVIII, foi identificada a necessidade de especialização dos trabalhadores, por isso que falamos tanto em treinamento, qualificação e tal. Esse aqui é um exemplo da linha de montagem da Ford, instalada lá em 1920, olha como é que é. Aproveito e falo para vocês também, recomendo assistir o filme Ford versus Ferrari, bem legal o filme, fala um pouquinho dessa história, né? E no Brasil não foi diferente. Olha lá, minha função é manter o equipamento funcionando. Como para ele aprender a fazer isso, ele precisa de treinamento. Então, o governo Getúlio Vargas, em 22 de janeiro de 1942, ele criou o Senai para resolver esse problema, qualificação das pessoas. Precisava qualificar meus funcionários para colocá-los aí na indústria para trabalhar. Antigamente o pessoal trabalhava muito o quê? Em sítio, tinha mais com outros tipos de funções aí que não tinham relação com a indústria. Aí dava muito defeito, muito acidente e tal. Isso foi resolvido com treinamento. E agora vivemos um momento de indústria 4.0, né, que foi adiantado até mesmo pela Covid-19, e está acontecendo isso de novo. Aqui mesmo no Senai existe bastante procura por treinamentos novos, porque vamos ter que treinar pessoas para essas funções novas que estão surgindo aí. Ok? Isso aqui eu vou pular por enquanto, porque ainda vou passar um videozinho para vocês disso. Recomendo. Aí, vou até pular isso aqui também. Eu recomendo para vocês assistir também o Tempos Modernos, do Charles Chaplin, que ele mostra bastante esse período aí de Revolução Industrial. Bem, muitos de vocês já devem ter assistido na escola e tal. Bem legal fazer esse parênteses. Falando sobre formas de produção, né? Primeiro, quem criou, como eu disse, precisa assistir o filme lá, Ford vs Ferrari, né? Bem legal. E o que criou, que começou com tudo, com essa questão de linha de produção em série, seriado, foi o Ford, um Fordismo. Outra evolução bacana que temos aí é o Taylor, um Taylorismo dele lá. Ele tinha o quê? Foco nas tarefas, subdivisão do trabalho, padronização de operações, superespecialização dos operários e estímulos econômicos. Quanto mais se produzia, mais você poderia ganhar. Isso aí era da teoria clássica de Taylor. Padronização, tudo mais. Não parou por aí, né? O Fayol entrou na disputa com foco na estrutura hierárquica, autoridade, disciplina, unidade de comando, concentração de autoridade no topo, motivação financeira e competição entre funcionários. Ele focava bastante na estrutura piramidal e hierárquica, era Fayol, Henri Fayol, essa até aqui teorias clássicas, e aí essa aqui já começou a mudar as coisas, teoria das relações humanas. Na teoria das relações humanas está relacionado completamente com o que a gente estudou na disciplina passada, de organização do trabalho e cidadania, né? Que é o quê? Você ser um ser social, um membro grupal, que recebe estímulos psicológicos e dá estímulos psicológicos também para os outros. Apoio, elogio, consideração, estímulo. Então não é só a partir daqui, não é por isso que os recursos humanos hoje em dia não falam apenas em motivação financeira. O cara produziu mais, tem que ganhar mais. Tem as outras formas de motivação também. Folga no aniversário do funcionário, um exemplo. Que, apesar de ter assim, uma questão financeira por trás, não é diretamente uma motivação financeira. Você dá um presente para o funcionário que tenha um baixo custo, mas às vezes um custo sentimental seja bem maior. Uma placa lá de funcionário do mês. Estímulos até mesmo psicológicos, até um elogio do chefe acaba entrando por aí. Então, o sistema, esse ESG aqui, anotem aí, significa Sistema de Gestão da Qualidade. O Sistema de Gestão da Qualidade trabalha altamente voltado para essa teoria das relações humanas, viu, pessoal? Trabalha muito com a motivação dos membros da equipe. Entramos aí, então, nas classificação das eras da qualidade. O que quer dizer isso? Como eu já falei para vocês lá atrás,
tudo começou em termos de indústria, de empresa, com a inspeção, com os artesãos. O cara pegava uma lança lá e falava, opa, essa lança está boa para caça, está bem trabalhada e tal. Isso era inspeção de qualidade. Então, a qualidade era conhecida, reconhecida naquela época apenas como inspeção. Isso foi evoluindo. Período de Revolução Industrial, entraram os conceitos de controle estatístico da qualidade, graças a Deming, institutos da qualidade, e aí trabalhava com a questão do quê? Quantos itens estão saindo com defeito? Quantos itens estão sendo vendidos? Então, ele trabalhava com estatística, começava a colocar matemática no meio da coisa aí. Depois, garantia da qualidade, período de guerra e pós-guerra. Se eu tenho uma indústria de bomba atômica, não pode dar defeito, obviamente, tem que ser zero defeito. Se der defeito, explode tudo, explode a indústria, explode a cidade, explode a região inteira que tem ali. Então, não pode ter erro. Imagina uma indústria de avião hoje em dia, começar a ter erro nos seus aviões, começar a cair avião, foi descobrir erro na tua empresa. Vai dar um problemão, vai fechar a sua empresa. Então, garantia da qualidade mora aí também, a partir do período de guerra e pós-guerra. E atualmente a gente trabalha com esse último, gestão estratégica da qualidade, que é você ter o certificadozinho de qualidade lá e a qualidade render para a sua empresa. Ter mais eficiência, mais eficácia, tem que ter isso aí. Ok? Minha água está acabando. Que droga. Devia ter pego antes. Mas dá para aguentar 15 minutos. Guerra e pós-guerra, né? No século XIX, a segurança das instalações nucleares, confiabilidade ibérica, como eu disse para vocês. Isso aqui cresceu muito a qualidade graças a isso. Principalmente porque depois da desgraça que aconteceu lá, da bomba que explodiu em Hiroshima e Nagasaki, estudiosos norte-americanos ficaram meio que com dor na consciência da porcaria que fizeram lá no Japão, lá de ter destruído um monte de coisa. Eles resolveram se juntar com alguns estudiosos da área industrial lá também do Japão, são conhecidos todos eles como gurus da qualidade. Eles desenvolveram muita coisa relacionada com qualidade nesse período, logo após aí, o pós-guerra. Aí eles trabalharam muito com os termos de padronização e normatização. Né? Padronização é fazer tudo igual, de forma homogênea, da mesma maneirinha sempre ali. E aí, normatização que é colocar no papel. Eu descobri que fazendo desse jeito aqui, eu faço certo, não tenho erro, então o que eu vou fazer? Colocar, transcrever no papel. Criar uma norma, criar uma regra, um preceito, uma lei de como eu devo fazer aquele processo. E o primeiro é a ISO 9000. ISO 9000 que vai dizer aí como a norma aí que vai dizer como eu vou atender todos os requisitos, satisfazendo o cliente e tudo mais. A ISO significa International Standardization Organization, que tem sede em Genebra, na Suíça, né? Isso aqui significa Organização Internacional de Padronização. Viu? Standardization significa padronização. Então, a Organização Internacional de Padronização, que tem sede em Genebra, na Suíça, que é responsável aí por padronizar um monte de coisa, na verdade, não apenas qualidade. A versão 9000 da ISO é a que trata de qualidade, mas esse padroniza uma pancada de coisa. Padroniza, inclusive, meio ambiente pelo ISO 14000, né? Como vários de vocês já sabem, estudaram em logística reversa, veio de reversa, ok? Série 9000 trata de qualidade. Essa é a linha do tempo da ISO, né? Em 1980, eles fizeram a formação da comissão técnica, né? 176, a ISO TC 176, já discutindo como seria a norma. Só que a primeira edição nasceu apenas 7 anos depois da norma de qualidade. Em 94 fizeram uma pequena revisão e a partir daí eles foram fazendo revisões periódicas. Teve uma em 2000, outra em 2008 e em 2015 foi a última revisão. Em setembro de 2015 nasceu a última norma que temos hoje em dia. ISO 9001, 2015. Sistema de qualidade. O que essa norma quer com a gente? O que diz essa norma? Ela não vai dizer como obter a qualidade, mas vai fixar o que a gente precisa fazer para atender os requisitos do cliente. Que requisitos são esses aí? Se o cliente falou que quer 3 borrachinhas no lápis, se eu vender um lápis que tem 2 borrachinhas, eu estou errado.
Ele disse que queria 3 borrachinhas, não 2. Ok? Então, no Brasil, a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é responsável pela normalização. Essa norma, a ISO 9000, é uma norma internacional, ela tem no mundo inteiro. Então, o que tem no... Cada país vai ter que ter o seu órgão responsável pela tradução e disponibilização das normas. No Brasil, é a ABNT que é responsável por fazer isso. E a gente demonstra que segue a norma através de certificados. A sua empresa entra em contato com uma empresa certificadora. Deixa eu ver só se tem alguma dúvida aqui, pessoal. Dúvidas? Não. A sua empresa entra em contato com uma empresa que a gente chama de empresas certificadoras. Exemplo de duas que me vem na cabeça agora é a BVQI e a RINA. Tem uma delas, acredito que até em Belo Horizonte, se não as duas ficam lá. Aí entra em contato com elas, aí a empresa manda um auditor até a sua empresa e ele vai auditar conforme a norma. Se tiver de acordo com os requisitos que tem lá na norma ISO 9001, 2015, ele vai te dar um certificado bonitão para você colocar na parede da sua empresa. Se não tiver, de acordo com a norma, aí tem duas opções. Se for algo que a gente chama ali de leve e tal, umas sugestões de melhoria, ele vai sugerir lá, faça isso, depois faça aquilo, e aí eu te dou, ou até ele já te dá o certificado antes, mas já deixa como sugestão de melhoria. Agora, se tiver não conformidade, que são coisas mais sérias, aí você só vai conseguir o certificado depois de resolver isso. Uma das coisas básicas que a ISO tem que ter é auditor interno, por exemplo, de qualidade. Tem que ter pessoas dentro da sua organização são como se fossem pré-auditores, pessoas que vão auditar a tua organização para quando o auditor externo chegar, ele apenas bater ali em cara crachá e ver se está tudo certo. Ok? Dentro da empresa, quem está trabalhando aí já sabe muito bem como é isso. Né? Dia de auditoria, dia que todo mundo limpa a empresa, deixa um brinco. Faz um monte de coisa, né? Não pode ser só no dia de auditoria, não, tem que ser sempre. Viu? Eu vou passar um vídeo. Deixa eu ver se o vídeo vai passar aí, peraí. Ih, cara, passou o vídeo aí pra vocês? Espera aí, eu vou voltar ele. Passou, eu vou passar rapidão aqui pra gente assistir junto. Me responde aí, meu. Chuva de ideias. Tá quase chovendo ideia do céu aqui. Tá céu, tá escurão aqui. Apareceu o vídeo pra vocês? Responde pra mim, galera. Quando eu comecei, apertei o play lá, deu certo? Apareceu umas coisas meio doidas, mas agora não tá aparecendo mais nada, não. Tá. Vou apertar de novo então. Se não aparecer, você me dá um toque. Tô gostando de ver, a Alan tá participando. Sim. Vamos lá. Tá até aparecendo, mas tá tudo travado. Não tá tocando o vídeo aí? Olha lá, Revolution. Tá aparecendo a imagem, mas eu não tô ouvindo nada. Mas não precisa nem escutar, na verdade, porque ele tem um som, um vídeo, mas se não estiver passando som, não tem problema. O que interessa é o que está mostrando aí para vocês. Ah, tá aparecendo, só tá tendo um pouco de lag. Tá meio estranho.
Rodrigo, tá travando demais. A gente tá conseguindo ouvir nada. Não sei nem se você tá ouvindo. Tá Me tudo ouvindo. travado. Mas é só o som. Tudo Ô, Não, travado. Rodrigo, não tá dando pra ouvir direito. Tá, não tá dando pra ouvir eu falando, mas tá dando pra ver o vídeo, pelo menos. O vídeo Tá, agora mas de pra um mim jeito assim pausou. bem. Ah, não, eu que pausei. Agora Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de comentar, eu vou comentar no final. Eu acho que o meu comentário é que tá zoando tudo aí. tá. Tá quietinho aqui. Ih, cara, voltou tudo. É pra dar play. Começou um chuvão aqui que parece que tá acabando o mundo. Que estão me. Conseguiram assistir? Tudo travado. Foi bem travado, mas deu pra entender mais ou menos. Não, é só para vocês terem uma ideia. Eu queria que vocês vissem o produto. Eu queria que vocês falassem para mim o que vocês acham que aquele produto tem de que é um requisito para o cliente. O que que eu falo, o que que o meu cliente vai comprar aquele produto que ele deseja? Qual que é a intenção do meu cliente ao comprar um produto daquele? Ô, Rodrigo, Ah, eu vou ter que sair agora. Vai contar falta se eu sair agora? não, eu já vou encerrar. Eu vou deixar a atividade, depois você faz a atividade aí. Porque eu tenho que ir no mercado agora. Tá, o meu eu vou ter que encerrar aqui porque eu tô vendo que a chuva tá piorando aqui. O bicho tá pegando. Uhum. Só vou. Eu Mas já marquei o nome do pessoal aqui pra ajudar depois. Eu valeu. já coloquei o nome do. E só para você sair, Richard, fala para mim que produto, aquele produto tem o que de bom? É a questão de não. Muitas coisas, né? Tipo, a questão de limpeza, né? Vai ajudar no 4S, 5S, né? 5S ou 4S? 5S. Sei lá, alguma coisa S. É 5. Questão de limpeza, Nem é mais 5, é 10 agora. Meu Deus, é tanto S. Ai, Na questão da limpeza, em vários aspectos, né? Na verdade. É meio difícil de explicar. Por enquanto tá bom, depois eu te cobro mais. Faça os exercícios aí, depois você entra em contato comigo. Beleza. Boa sorte lá. Falou. E a restante da galera, Alan, o que você acha que esse produto tem? eu não consegui entender direito. O produto é aquela luva? Não, o produto você joga a luva para que ela não molhe. O produto é aquele líquido. É como se fosse um líquido. Ah, tá. É como se fosse, vamos dizer, não é bem um líquido. Ele trabalha com um pouco de nanotecnologia e tal. Você vai aplicar ele na luva para que a luva não molhe. Ah, é interessante. Eu achei bem inovador.
Porque Esse normalmente você compra uma luva que já é impermeável. Então, é isso E se mesmo. você gosta de alguma luva diferente, você pode usar o produto na luva que você gosta. Exato. A questão, então, é dele ser um impermeabilizante. Você vai aplicar esse impermeabilizante em algum produto e vai transformar esse produto em impermeável. Ok? Isso é um requisito que a gente chama de requisito da qualidade, pessoal. Ok? Eu vou deixar, tá ficando meio difícil para falar do barulho, da chuva. Aí eu vou deixar aberto aqui rapidinho, só quero fechar, eu vou parar por aqui agora nesse momento, né? Pra gente continuar falando amanhã sobre requisitos de qualidade. O que eu queria antes é fechar o nosso mapa mental aqui. Vamos ver o que vocês colocaram. Eu vou apresentar tudo aqui. Isso mesmo, Gabriel, impermeabilidade. Quero ver na chuva de ideias que vocês colocaram. Dá até medo de vir aqui. Estão vendo aí? O que é qualidade? Que todo mundo colocou. Qualidade é ter necessidade do cliente para eficácia e eficiência, sendo combinação de características de produtos e serviços em uso, respondendo às expectativas dos clientes. Foco cliente. Ana, isso aqui é tudo a resposta que vocês colocaram aí no nosso mapa mental online. Qualidade significa ter necessidades dos clientes, beleza? Qualidade envolve características de um produto ou serviço, processo de produção de um produto ou serviço, utilização de um produto ou serviço. Bom, alguém colocou ok. Fazer isso era a primeira vez, é Então, Rodrigo, foi na hora que eu fui enviar, eu tava dando aquele espaço, sabe, entre uma linha e outra. Aí ficou meio desse jeito aí. Não, beleza. Ó, fizemos um mapa mental aqui. Não era para ser com palavras, mas tudo bem, se colocaram as frases aí. Nível de satisfação de um produto para o cliente, algo que qualifica. Alan tem qualidade, né? Certificado de qualidade. Qualquer coisa não. Poxa, aqui eu tenho o ISO 9000, né? Aí sim. Beleza. Muito bom, galera. Muito bom. Vamos travar. Fizemos aí o nosso mapa mental online, aí, o nosso brainstorming online. Pessoal, eu vou explicar o joguinho agora, mas está muito barulho aqui, então eu vou parar de gravar. Depois eu explico para o restante do pessoal. Ok? Então vou fazer a chamada antes. A chuva não está deixando nem escutar meu pensamento aqui. Aí a gente continua depois. Vou parar a gravação agora, beleza? Aí depois, quem estiver vendo a gravação, me procura que eu explico certinho o joguinho que eu criei lá.